Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 14 de outubro. Obrigado a todos vocês que vêm assistir aqui ao nosso quadro. Nesse quadro a gente junta várias notícias sobre política para falar tudo de uma vez. Assim a gente fala sobre mais assuntos e evita falar lá no YouTube, que pode ser problemático, né? Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso quadro aqui no BitChute, no Rumble, no Odyssey. E hoje nós vamos falar as notícias trazidas por Replicante, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a esquerda tentando criticar a Paraná Pesquisas, a confusão que está tendo em algumas candidaturas estaduais, como por exemplo no Sergipe, no Rio Grande do Sul e em vários outros cantos. Vamos falar sobre os ataques a Damares Alves, que saíram de todos os parâmetros, impressionante. Vamos falar também sobre a campanha do Bolsonaro, que está agora pedindo desculpas. Será que é uma boa estratégia essa? Vamos falar sobre isso e muito mais. O nosso agregador socialista de pesquisas não está fazendo muita diferença, embora você possa ver aqui o Bolsonaro aumentando o seu percentual e o Lula caindo, mas muito pouquinho por hora. Lembra, ontem saiu a pesquisa da Paraná Pesquisas que deu empate técnico entre os dois. E aí vem aqui o pessoal, o Matheus Leitão da Veja, tentar criticar a Paraná Pesquisas, né? Qual que é a crítica que ele faz? Ah, não, a Paraná Pesquisas é muito diferente, dá resultados muito diferentes dos outros institutos de pesquisa. E olha só, Matheus, tudo bem, é verdade, realmente o IPESP e o IBOP e o IPEC têm dado percentuais muito parecidos em erro. Inclusive, esse é o motivo pelo qual o CAD está investigando esses institutos de pesquisa, porque você errar uma atividade técnica como um instituto de pesquisa é algo perfeitamente razoável. Você pode errar isso, não tem como você ter certeza que você vai acertar uma pesquisa. Mas os três erraram um valor muito próximo para o mesmo lado, no mesmo sentido, é algo estranho no final das contas. E, como ele próprio lembra depois aqui, na verdade o Paraná Pesquisa foi quem mais acertou no primeiro turno, né? Aí, curiosamente, ele fala assim, não, o Paraná Pesquisa foi o que mais acertou no primeiro turno, mas está muito diferente dos outros institutos no segundo turno, e não sei o que lá, não dá para garantir nada, tá tudo em aberto e coisa e tal, né? Enfim, o cara não quer enxergar a coisa. É óbvio que aqueles números do IBOP, do IPEC e do Datafolha estão totalmente errados, é lixo aquilo ali completo. O Paraná Pesquisas me parece mais razoável, mas lembra, mesmo o Paraná Pesquisas errou 2 pontos a menos para o Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro teve 2 pontos a mais do que deu o Paraná Pesquisas, o que, no caso dessa pesquisa aqui, faria ele terminar na frente a corrida presidencial, né? Enfim, tem uma notícia aqui na coluna do Robson Bonin de que o eleitor dá sinais de esgotamento. Qual que é esse sinal? As pesquisas no Google pelos termos Bolsonaro e Lula diminuíram nas últimas semanas, né? E é lógico, isso eu não tenho dúvida, até eu já estou meio de saco cheio desse negócio de campanha eleitoral, acho que está todo mundo de saco cheio desse negócio, mas eu acho que o principal motivo para esse comportamento é porque, na verdade, as pessoas já estão chegando muito próximo de decidir o seu voto. Até o primeiro turno, você tinha um monte de candidatos para um monte de cargos e as pessoas estavam muito correndo atrás ainda de se definir. Agora a coisa já está mais ou menos definida, né? E eu não tenho dúvida que Bolsonaro está bem melhor posicionado do que Lula nisso daí. Então, eu concordo em partes, realmente, eu como eleitor sinto meio que já estou esgotado desse troço de eleição, vamos acabar esse troço logo, porque ninguém aguenta mais, mas pode ter certeza, não é o que ele está imaginando, não é que o eleitor não esteja planejando votar, ele está querendo votar, principalmente o eleitor de Bolsonaro, essa é a grande vantagem. Pelo que ele está dizendo aqui, se o eleitor está desinteressando de eleição, para Bolsonaro é melhor. Porque é aquilo que eu falei, o eleitor do Lula é o que mais tende a faltar, a não votar. O eleitor do Bolsonaro não vai deixar de votar por nada, né? Bom, a gente vai fazer um outro vídeo sobre a questão da censura do Brasil Paralelo. E lá eu falo exatamente sobre este grande problema, que é os jovens que desconhecem os escândalos das gestões do PT. Talvez por isso tenha muito jovem pensando em votar no Lula e coisa e tal, mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo. A grande questão aqui é que, curiosamente, né, o TSE não deixa criticar Lula, não deixa lembrar os casos de corrupção do Lula, mas olha só as manchetes que saem na Folha de São Paulo. Bolsonarismo avança na eleição e ameaça a democracia.
Dizem pesquisadores, como assim ameaça a democracia? O bolsonarismo avançou no primeiro turno porque teve mais voto. Isso é a democracia. É aquela velha história da esquerda que só é democracia quando eles ganham. Se não são eles ganhando, então não é democracia de verdade, né? É o que eles estão falando aqui. O risco que eles estão vendo a democracia é o risco da esquerda perder, é isso? Porque pô, teve uma votação, as pessoas votaram, inclusive o Lula ficou na frente de Bolsonaro e elegeu um monte de deputado e senador. Ok, as pessoas votaram nessas pessoas. Por que isso é uma ameaça à democracia, né? É aquilo que eu falei para vocês. Na visão deles, democracia é só quando a esquerda ganha. Não interessa que Bolsonaro faça tudo de acordo com as regras, não interessa que Bolsonaro não tenha desobedecido o STF em momento algum do governo dele, não interessa que não tenha mandado cabo e o soldado, como alguns acharam que iria mandar, não interessa. Se não é de esquerda, não é democracia, né? Aí vem o cara que dizer que projeto de Bolsonaro para se manter no poder tem semelhanças com o que foi feito na Hungria e Venezuela, analisa cientista político. Estão querendo dizer que aquele projeto de aumentar o tamanho do STF, que Bolsonaro já falou que não vai fazer. Ou seja, o pessoal continua insistindo a isso para tentar ligar Bolsonaro à Venezuela e à Hungria, sendo que, no caso da Venezuela, muito mais próximo a isso é o Lula, que é o amigo do Chaves lá, que está por dentro da coisa toda. E lógico, o Lula não precisa aumentar o STF, por quê? Porque o STF todo foi criado na época dele. Todo mundo que está ali é amigo do Lula, com exceção de 2 ministros. Então, no final das contas, é por isso que o Lula não precisa aumentar o STF. Se precisasse, ele aumentaria, você pode ter certeza. Lula é muito mais autoritário, muito menos democrático do que Bolsonaro, né? E é o que eu falo para vocês, né? O pessoal adora dizer que não, que Bolsonaro é autoritário, é violento, bolsonaristas são violentos. Isso daqui é um carro em Araraquara, uma cidade que tem muito petista lá em Araraquara. Vocês sabem, até o governador, o prefeito da cidade é petista. Caramba, o pessoal votou no Edinho Silva para prefeito, cara. Realmente tem que ter muita coragem. Aí, olha só, quebraram um vidro do carro só porque estava com a etiqueta do Bolsonaro lá em Araraquara, né? Para você ver como é que esse pessoal... Democracia só quando eles ganham, mas eles são violentos, eles são os autoritários. Eles tentam usar a palavra democracia apenas como uma ilusão para você, né? Bom, olha só que coisa estranha que aconteceu no Sergipe, né? Vocês lembram, o Valmir do Francisquinho é o candidato do PL, o candidato do Bolsonaro lá no Sergipe. E aí o que aconteceu? Há poucos dias antes da eleição do primeiro turno, o TRE decidiu que ele estava inelegível. Então, o número dele já estava na urna, mas os votos que fossem dados nele seriam anulados, né? E daí foi assim o primeiro turno, acabou que ele recebeu mais votos que todo mundo teria ganho não, acho que ele não teria segundo turno, mas ele iria para o segundo turno contra o candidato do PT, mesmo tendo sido anulada a candidatura dele. E aí agora eles voltaram atrás. O TSE decidiu que não, que ele está elegível sim. Só que o que acontece? Como pela regra, durante o primeiro turno, os votos dele já foram anulados, ele não pode concorrer para o segundo turno. Então ele tá novamente elegível, mas só a partir daqui. O segundo turno vai continuar sendo entre o candidato do PT e um outro candidato que tem lá do MDB, ou PROS, agora eu não sei qual é o outro, PSD. Ficou entre o Rogério Carvalho e o Fábio Mitidieri do PSD, né? Aí, olha só que coisa, né? Ou seja, não adiantou nada, ele não vai voltar à disputa, ele não vai poder ser eleito por Sergipe. E pior, aí ele acabou apoiando o Rogério Carvalho do PT nesse segundo turno, ou seja, prejudicou o Bolsonaro pra caramba lá no Sergipe, porque o candidato do Bolsonaro estaria no segundo turno com boa chance de ganhar e com o número 22 para ajudar a eleger Bolsonaro. Agora tá tudo para ajudar o Lula lá no Sergipe. Uma pena realmente esse tipo de situação. A gente fica realmente pensando se isso aí não foi uma jogada para tirar o cara mesmo fora na mão grande, né? O PT deu um jeito lá do tribunal de anular a candidatura do cara só no período certinho, depois voltar atrás. A acusação contra ele era muito leve, é que ele teria ajudado o filho na campanha de prefeito com excesso de... Ajudou demais o filho na campanha de prefeito, uma coisa realmente, assim, muito questionável no final das contas. E no caso do Paulo Dantas, lá em Alagoas, né, a Corte Especial do STJ confirmou a decisão da juíza, manteve lá a busca e apreensão, afastou ele do governo do estado, mas, infelizmente, não proibiu ele de concorrer nessa eleição. Ou seja, ele vai continuar
sendo candidato, muito provavelmente vai ganhar, ele está bem na frente lá em Alagoas, infelizmente. Agora, isso não impede que depois isso seja usado para impugnação dele, né? Ele pode ser impugnado mais adiante. Acho pouco provável, mas pelo menos foi mantida essa decisão de busca e apreensão, embora não foi o ideal. O ideal seria que, se além da suspensão do governo, também tivesse decretado a tirada dele das eleições, né? Infelizmente não fizeram isso. Teve mais coisa, olha só que curioso isso daqui. O ACM Neto disparou 10 pontos contra o Jerônimo na primeira pesquisa do segundo turno. Tá muito estranha essa situação lá na Bahia, né? É o que eu falei para vocês, eu acho que eu não ficaria surpreso se tivesse muita compra de votos por lá, na Bahia particularmente, né? A Bahia realmente me pareceu um ponto fora da curva. Eu não tenho dúvida que Bolsonaro tem menos votos no Nordeste do que no resto do país. Lá no Nordeste o Lula vai ganhar com certeza, mas é aquilo que eu digo para vocês, ficou muito estranho essa amplitude toda do Jerônimo do PT, quase que ganhou no primeiro turno, cara, e também, lembra, foram os votos na Bahia que fizeram diferença. Vocês lembram aquela apuração, o voto do Lula crescendo devagarzinho, o voto do Bolsonaro caindo devagarzinho? Então, aquilo ali foi exatamente porque estavam entrando os votos da Bahia, que foram muito favoráveis ao Lula no final das contas, né? Então, vamos torcer para nesse segundo turno não ter esse mesmo efeito de compra de votos por lá. Bom, e teve uma outra coisa aqui que é muito engraçado, né? Como é que a Folha força a barra, né? Forçando a barra para dizer que Onyx fez ataque homofóbico contra Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Caramba, como assim ataque? O Onyx não é burro de fazer um negócio desse, né? Lógico que isso não é uma coisa positiva, né? Olha só o que estão chamando de ataque homofóbico. Onyx declarou ter certeza que os gaúchos e as gaúchas vão ter um governador e uma primeira-dama de verdade, que são pessoas comuns e têm a missão de servir e transformar a vida dos gaúchos para melhor. Entenderam o problema? É só porque ele falou que vai ter um governo... Não, ele estava falando dele, ele não estava falando lá do Eduardo Leite, não. Ele estava falando dele, que ele vai ter uma primeira-dama que vai servir os gaúchos e coisa e tal. Aí o pessoal já viu ataque homofóbico nisso daí. Olha o desespero desse povo para achar alguma coisa contra o Onyx Lorenzoni, né? Apesar de que, como eu estou dizendo, no final das contas, isso daqui está com uma diferença muito pequena entre os dois, tá? O Onyx não está garantido no Rio Grande do Sul, não. Todos os votos, ele está na frente nas pesquisas, mas muito pouquinho na frente do Eduardo Leite. Vamos ver como é que termina isso por lá, né? Bom, vamos falar sobre o caso da Damares Alves, que é um caso que eu acho um absurdo completo que estão fazendo com ela. A perseguição a Damares Alves está enorme, justamente porque a turma da esquerda teme ela como presidente do Senado, né? E olha só o que falaram aqui. Vocês lembram qual foi o caso? A Damares estava em Goiás fazendo um discurso e falou em determinado momento que haviam coisas horríveis em Marajó, no Pará, uma quadrilha que sequestrava crianças e fazia mutilação e não sei o que lá, e que isso foi investigado no governo dela e coisa e tal. E daí a esquerda ficou apavorada. Aliás, isso é outra coisa também que eu achei tão estranho isso, né? Eu estou presumindo que a esquerda está apavorada com a possibilidade da Damares ser presidente do Senado, mas eu tenho que concordar que foi com tanta virulência que eles responderam a essa denúncia que a impressão que dá é que realmente... Será que a Damares Alves encontrou aí o fio da pedofilia aí mundial, do pessoal que fica sequestrando criança para satisfazer os pedófilos de uma cabala satânica ou coisa e tal? Será que foi isso? Porque, olha só, eu não acredito nessas coisas. Mas a verdade é, o pessoal reagiu com tanta dor a isso, com tanto desespero a isso, né, que realmente fica estranho. Então o que ela falou? Ela falou que tinha visto que tinha esse problema lá em Marajó, e aí teve até no Jornal Nacional falando, não, porque a Damares, ou ela prevaricou, ela mentiu, porque se ela não fez nada quanto a isso, ela prevaricou, se não existe isso, ela mentiu e não sei o que lá. E daí no dia seguinte a gente falou aqui, mostramos lá que o Ministério Público tem uma série de denúncias abertas, a Polícia Federal está investigando, existem operações da Polícia Federal nesse sentido de investigar esses casos. Aqui, ó, horrores da ilha de Marajó denunciados por Damares são conhecidos desde o governo do PT.
Então tem mesmo esse caso, esses casos terríveis lá, que estão sendo investigados pela polícia, né? Então, ou seja, meio que deu um nó na narrativa da esquerda, porque não, a Damares ela não prevaricou, ela colocou os dados para serem investigados, falou que era para investigar os dados e e nem mentiu, realmente houveram os problemas. Houve, parece até que uma operação especial sobre isso há alguns anos, né? Mas, é lógico, o pessoal do Globo não vai deixar isso barato, né? Eles vão continuar insistindo. Não, porque o MPF... Aí eles mudaram o discurso. Mudaram o discurso. O MPF diz que em 30 anos nenhuma denúncia sobre tráfico de crianças em Marajó mencionou torturas. Ou seja, agora eles tiraram a parte de que, não, peraí, como é que tinha tráfico de crianças, você não denunciou? Não, ela denunciou, tem um monte de coisa lá sobre tráfico de crianças. Aí estão dizendo agora que é só porque ela falou sobre torturas. Além do tráfico de criança, teria tortura, teria mutilação, teria um monte de coisa, e isso não está nos inquéritos segundo o MPF, né? Aí agora mudaram a coisa totalmente. Não, peraí, pô. Aí ela está dizendo que ela fez a denúncia. A polícia investigou, chegou à conclusão de que não tem, mas ela fez a denúncia. Ela ficou sabendo daquilo, né? E aí, de novo, continua insistindo nisso. Aí vem no papo aqui de que não, que ela falou isso numa igreja que tinham crianças também, então um papo nojento dela falando isso na frente da criança. Olha como é que eles tentaram atacar ela com tudo, ela mostrou que estava certa, porque tinha investigação daquilo mesmo, e no entanto eles insistem que não, mas então a parte da tortura não está dita e coisa e tal, sendo que no início eles reclamaram do tráfico de crianças. Olha só até o título, se você reparar, né? Nenhuma denúncia sobre tráfico de crianças mencionou tortura, ou seja, não é que não teve denúncia sobre tráfico de crianças, teve um monte. Ela falou, teve um monte de processo, um monte de denúncia, só que nenhuma mencionou torturas que foram citadas pela Damares. Então começa a ficar... E se achar algum com tortura agora, eu vou falar, não, mas ela falou também que era um menino com cabelo curto, então não... mas nenhuma mencionava menino com cabelo curto. Pô, peraí, né? Tá na cara que ela fez sim, ela denunciou o caso existe, é caso grave, e é impressionante o pessoal ir em cima dela. Realmente faz pensar, será que realmente não tem essa cabala de pedófilos aí querendo... dominar o mundo, né? Porque eu, sinceramente, não acredito nisso, mas olha só, os caras ficaram desesperados com isso. Por quê? A Damares está certa, tem que denunciar. Ah, se não teve tortura, ótimo, que bom que não teve tortura. Está denunciada, a polícia investiga. Se identificar que não teve tortura, ótimo. Mas o Lewandowski já foi adiante e já mandou o pedido de investigação da fala da Damares para a Justiça do Pará. A Justiça do Pará vai agora investigar a fala da Damares, o que é uma coisa meio crítica, né? Porque vai para a primeira instância e lembra, lá no Pará tem muito juiz ligado ao pessoal do Helder Barbalho, que é contrário ao Bolsonaro, que é da política tradicional. Então, meu amigo, você pode esperar que vai complicar a coisa para o lado da Damares Alves, né? Eu tenho esperança de que não vai dar tempo de fazerem algo significativo até a posse dela no início de fevereiro, né? Que aí ela toma posse como senadora e a partir daí tudo teria que ser julgado no STF. Mas que vão vão arrumar essa confusão toda aí, certamente vão, né? E aí, como é que vai ser isso? Só porque mexeu em coisa de pedofilia, não pode denunciar pedofilia, é isso? Pessoal, vamos falar sobre as propostas do Lula para a economia que são terríveis, né? Então ele já falou que vai corrigir a tabela do IRPF, Bolsonaro falou que também vai corrigir a tabela, vamos ver se vão conseguir fazer isso mesmo, né? Aumentando a taxa de isenção do imposto, isso também é projeto do Bolsonaro, mas ele quer acabar com o teto de gastos, o que é algo horrível, porque vai permitir ele gastar dinheiro demais, gerar inflação, e quer acabar com o orçamento secreto, ou seja, ele quer retornar o poder de determinar o orçamento de volta para o presidente, né? Lembra, o orçamento secreto que eles chamam, na verdade, é a emenda de relator. É o Senado e o Congresso tendo o direito constitucional de determinar para onde que vai o orçamento do país, né? Fizeram isso com o Bolsonaro justamente porque queriam encurralar Bolsonaro, não queriam deixar o Bolsonaro definir para onde vai o dinheiro. O Lula quer acabar com isso para quê? Para ele ter acesso, ele poder definir o orçamento novamente como era antigamente, não mais o Congresso. Isso vai ser um tema que certamente vai ter a ajuda do STF. O STF parece que já está na ponta da agulha para acabar com o orçamento secreto, mas só se o Lula ganhar. Por quê? Porque aí dá mais poder para o Lula. Se o Bolsonaro ganhar, eles vão manter o orçamento secreto para duas coisas. Primeiro, para continuar criticando o Bolsonaro pelo orçamento secreto, embora não seja nada, não tenha nada a ver com ele, e segundo, para ele ter menos poder sobre o orçamento, né?
é jogo de carta marcada com o STF, a gente sabe que é isso. Mas o pior de tudo foi o Lula falando que ele vai fazer o Estado ser um motor da economia, o Estado vai voltar a puxar a economia brasileira. Isso é a pior coisa que pode haver. Estado puxando a economia significa Estado dando dinheiro para empresário amigo do Estado. É aquele corporativismo de sempre, que a gente sempre viu acontecer aqui no Brasil e que só ferra a população. Para a população resta pagar a conta disso daí. Bom, aqui uma outra coisa curiosa, né? A gente falou sobre a questão de assédio eleitoral que aconteceu uma empresa lá no Rio Grande do Sul, não foi Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não sei. Ela falou que, olha só, se o Lula ganhar, a gente vai diminuir a produção, vamos diminuir o número de contratações e coisa e tal. E, cara, isso é uma coisa que muita empresa vai fazer, a gente sabe disso. Mas isso foi visto pelo sindicato lá dos funcionários da empresa como algo eleitoral, estava querendo forçar as pessoas a votar no Lula, né? O patrão, como tem esse direito sobre os empregados, ou seja, tem, como é que se diz, né? Tem ascendência sobre os empregados têm medo de serem demitidos, se sentiriam compelidos a votar no Bolsonaro. Agora, a questão toda é, você vai pegar esse caso aqui e ver, olha só, a STF libera propaganda eleitoral em universidades públicas. Repara o problema como não é o mesmo aqui. Por quê? O que acontece na universidade pública? Os professores falam para os alunos, e tem muito professor falando, que se Bolsonaro ganhar a eleição, esse semestre não vai terminar, ninguém vai receber aula, não vai conseguir se formar, né? Vamos entrar em greve, não vai ter nada. Ou seja, repara como é que não é a mesma coisa um grupo que tem ascendência, que tem força, que tem poder, ameaçando os alunos, no caso da universidade, os trabalhadores, no caso da empresa. E olha só, na universidade, o número de pessoas é muito maior, tem muito mais alunos de universidade do que gente nessa empresa lá de Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, não lembro onde é que é ali no Sul. Enfim, eles estão fazendo a mesma coisa, assédio eleitoral. Estão exigindo que os alunos votem no Lula, senão não vai ter aula, não vai ter formatura, vão perder nota. É isso daí. Você acha que o TSE vai também implicar com as universidades públicas? Eu duvido muito. O Bolsonaro discursou diante de um público esvaziado no Recife e o Lula ironizou, né? Isso daqui foi no início da fala dele, teve muito mais gente depois, mas lembra, ele não precisa ganhar no Nordeste, ele só precisa diminuir a diferença. Ele só precisa falar para o povo do Nordeste, chamar a gente, isso que ele precisa fazer, não ganhar no Nordeste. Basta diminuir a diferença, já é mais do que suficiente para o Bolsonaro, tá? Bom, aqui de novo o Matheus Leitão, muito engraçado as manchetes, né? Nova pesquisa joga balde de água fria no plano do Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria ganhar pontos em Minas Gerais e no Nordeste, e a pesquisa da IPEC disse que ele perdeu pontos em Minas e perdeu pontos no Nordeste. Olha que coisa, a pesquisa do IPEC é o que sobrou para os caras. Os caras viram continuam nessa ilusão de que não, porque o IPEC, olha só, ele destruiu o Bolsonaro e coisa e tal. Gente, ninguém mais leva a sério o IPEC não, cara, esquece isso. E outra coisa que eles falam aqui, ó, eleitor que decidiu na última hora também vai reavaliar o voto para presidente no segundo turno. Ou seja, tem um monte de gente, 7% dos eleitores, segundo o Datafolha, que decidiram em cima da hora e não sabem ainda em quem vão votar no segundo turno. Por isso que é importante a gente continuar insistindo nesse pessoal, tentando virar voto, falando a favor de Bolsonaro, falando contra Lula, explicando os problemas do Lula todos, porque ainda tem muita gente que ainda vai decidir voto em cima da hora. Esses 7% podem fazer a diferença, né? Bolsonaro tem tudo para ganhar, como eu falei, pela questão da abstenção no segundo turno ser maior, isso prejudica o Lula mais, mas é lógico, muita gente ainda vai decidir voto daqui para frente. Eu tenho expectativa que muita gente já decidiu votar no Bolsonaro agora. Eu vi isso do meu lado, pessoas que falaram, eu não votei no primeiro turno, mas agora quando eu vi o Lula com a possibilidade de ganhar, cara, não, eu vou votar no Bolsonaro porque eu não vou deixar o Lula ganhar esse negócio. Então eu acho que a gente tem tudo para ganhar essa eleição, mas não se acomodem não, tem que correr atrás. E, bom, Bolsonaro fez uma estratégia no último programa eleitoral dele que gerou alguns questionamentos, né? Bolsonaro, posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você. Ele meio que pediu desculpas pelo jeito tosco dele de falar, aquela questão do que ele falou na pandemia, que ele teria usado gestos inadequados e coisa e tal. E eu achei isso ótimo, isso é excelente, isso ajuda muito o Bolsonaro. Ele precisa desse tipo de humildade para passar adiante. Quem é bolsonarista sabe que não tem problema, não passa por cima disso. Mas o pessoal do centro, que fica mais incomodado com essas coisas, isso faz diferença.
Pede desculpa. Falei errado, realmente me referi mal durante a pandemia, as palavras que eu usei, o que eu queria fazer o melhor para todos, mas a palavra que eu usei talvez não tenha sido a melhor possível. Enfim, esse tipo de coisa é ótimo. E para mostrar como isso machucou a esquerda, como isso é uma boa estratégia, eu trago aqui o Matheus Leitão. A explicação para a nova e desesperada estratégia do Bolsonaro. Olha como é que doeu no pessoal da esquerda. O pessoal percebeu que isso ajuda Bolsonaro. Então falou, não, uma estratégia desesperada e não sei o que lá é coisa e tal. Olha só, é porque é sinal de que é uma boa coisa. O que ele fala aqui é justamente isso, de que nem sempre usar as palavras certas e coisa e tal. E aí é inacreditável o que se faz pelo poder, caro leitor. Não, ele tem que continuar falando rude, não pode pedir desculpa não e coisa e tal. Olha só que coisa, né? Eles vivem criticando o Lula, porque o Lula também não pede desculpa de nada. Isso é uma coisa ruim, mas olha só, para Bolsonaro vai fazer bem, vai aproximar ele do centro, e aí o pessoal fica criticando o Bolsonaro, porque não, ele está fingindo, não sei o que lá e coisa e tal. Não, meu amigo, ele está pedindo desculpa, pô. Pedir desculpa é muito mais do que fez o Lula, por exemplo. Bom, existe um risco nessa eleição, né, de se entregar a joia polida do Guedes para o Lula. O que seria isso? A economia brasileira está ótima, está indo muito bem. Aí imagina o Lula ganhando essa eleição, ano que vem o Brasil indo bem, e aí vai falar, não, tá vendo como é que o Lula é bom? Lula resolveu a economia brasileira, que estava uma tragédia, agora com o Lula tá tudo bem. Bom, é verdade, existe essa possibilidade, tem essa possibilidade mesmo. Porém, é aquilo que eu digo para vocês, esse aqui é o menor dos meus problemas. Eu sei que isso seria muito ruim para o Paulo Guedes, para o Bolsonaro. Certamente o PT jogaria isso na costa dele, jogaria todos os defeitos, todos os problemas, dizendo que foi herdado do Bolsonaro. A coisa boa ele não vai falar não, vai falar que foi ele que fez. Não, eu que entrei, que resolvi o problema do preço do combustível, de não sei o que lá, de não sei o que lá, da inflação e coisa e tal, embora isso tenha sido obra do Bolsonaro e do Paulo Guedes, né? Mas é o que eu falo, isso aqui é o que eu menos me preocupo no final das contas. O que eu me preocupo mesmo é porque depois disso o Lula vai fazer um monte de merda. E essa joia polida vai acabar sendo enlameada na merda que o Lula vai jogar na economia brasileira, né? Isso é que é a parte ruim realmente. E, bom, só para complementar, o Neymar mandou botar 2 bandeiras do Brasil na cobertura dele lá em Santa Catarina. Olha que coisa. Grande Neymar. E você já botou a bandeira do Brasil na sua janela aí também? Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.